Dando início aí às nossas questões, vejamos aí o que diz a questão de número 1. Via lateral à esquerda, certo? É proibido estacionar. Corresponde respectivamente, ou seja, na ordem como está apresentada aí na questão para vocês. As placas abaixo. Observem a cada uma das placas e vejam qual é a alternativa correta da questão. Analisem. E vamos lá, a resposta correta é a letra A. A primeira placa correspondendo via lateral à esquerda, certo? Se trata de uma placa de advertência. E a segunda placa correspondendo a proibido estacionar. E se trata de uma placa de regulamentação. Observem que apenas uma tarja vermelha cortando a placa. Então, vocês vão entender que se trata de proibido estacionar. Agora, a partir do momento que ela apresentar duas tarjas vermelhas, lembre-se que ela está proibindo parar e estacionar, tá bom? Observem também, turma, que a primeira placa da alternativa B e da alternativa D, ela está se tratando aí de curva acentuada à esquerda. Observem que ela faz um ângulo de 90 graus, tá? Então, guardem e memorizem isso, pessoal. Se a curva fizer no ângulo de 90 graus, ela está se referindo à curva acentuada, seja para a esquerda ou para a direita, tá bom? E a placa da alternativa C, para fecharmos aí a questão, ela se trata aí de estacionamento regulamentado, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 2. A placa de sinalização abaixo é identificada como, observem a placa, alternativa A, pista perigosa, alternativa B, curva em S à direita, alternativa C, declive acentuado e alternativa D, pista escorregadia. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização abaixo é identificada como... A resposta correta é a letra D de dado. Pista escorregadia, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 3. A placa de sinalização abaixo é identificada como... Observem a placa. Alternativa A, curva em S à direita. Alternativa B, curva à esquerda. Alternativa C, pista sinuosa à esquerda. E alternativa D, curva em S à esquerda. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização abaixo é identificada como... A resposta correta está na letra D de dado. Curva em S à esquerda, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então, a dica, turma, é a seguinte. Se a placa apresentar duas curvas suaves, tá? Relacionem a curva em S à esquerda, tá bom? Essa é a dica da questão para vocês. Vejamos agora a próxima questão. Agora a questão de número 4. Qual o nome correto da placa abaixo? Observem a placa. Vamos às alternativas. Alternativa A, pare. Alternativa B, parada obrigatória. Alternativa C, parada à frente. E alternativa D, parada obrigatória à frente. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. Qual o nome correto da placa abaixo? A resposta correta está na letra D de dado. Parada obrigatória à frente. Observem que esse à frente está relacionado à placa de advertência, como vocês podem ver aí na questão, tá bom? Parada obrigatória se trata de uma placa de regulamentação e não a uma placa de advertência, tá? Então, a resposta correta, como a gente acabou de ver, está aí na alternativa D.
Vejamos agora a próxima questão. A questão de número 5, turma, diz o seguinte: qual o nome correto da placa abaixo? Observem a placa. Alternativa A, proibido voltar à esquerda. Alternativa B, proibido virar à esquerda. Alternativa C, proibido ultrapassar. E alternativa D, proibido retornar à esquerda. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão: qual o nome correto da placa abaixo? A alternativa correta da questão é a letra D de dado. Proibido retornar à esquerda, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Agora a questão de número 6. Qual o nome correto da placa abaixo? Vejam a placa. Alternativa A, trânsito de pedestre. Alternativa B, área de pedestres. Alternativa C, área escolar. E alternativa D, área de estudantes. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá, turma. O nome correto da placa que está apresentado aí na questão para vocês é a letra C de casa, área escolar, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vamos partindo aí para a questão de número 7. A placa R16 é identificada como, olhem a placa, alternativa A, comprimento máximo permitido. Alternativa B, largura máxima permitida. Alternativa C, largura limitada. E alternativa D, comprimento limitado. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. A placa R16 é identificada como largura máxima permitida. Então, quem marcou a alternativa B de bola como correta acertou a questão, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 8 diz o seguinte: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é alternativa A, infração leve. Alternativa B, infração média. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração gravíssima. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. A resposta correta está na letra D de dado, infração gravíssima, tá? De acordo com o artigo 208 do CTB, beleza? Vejamos, turma, agora a próxima questão. Questão de número 9 diz o seguinte: transitar com o farol desregulado ou com luz alta é alternativa A, infração média. Alternativa B, infração leve. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração gravíssima. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Transitar com farol desregulado ou com luz alta é, guardem e memorizem, pessoal, infração grave, de acordo com o artigo 224 do CTB, tá? Então, a resposta correta da questão está aí na letra C de casa. E, turma, tenham sempre em mente que, em se tratando de equipamentos obrigatórios do veículo, a falta ou o defeito do mesmo sempre acarretará ao condutor uma infração grave, beleza? Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 10. De acordo com o artigo 232 do CTB,
conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é: alternativa A, infração gravíssima. Alternativa B, infração média. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração leve. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. De acordo com o artigo 232 do CTB, conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é... A resposta correta está na letra D de dado. Infração leve, tá bom? Então, quem marcou a alternativa como correta acertou a questão. E algo muito importante, turma, que vocês precisam lembrar na hora da prova de vocês é a seguinte: não confundem o condutor que está conduzindo o veículo sem os documentos de porte obrigatório em relação ao condutor não habilitado, tá? No caso do condutor que esqueceu os documentos de porte obrigatório, como a gente pode ver aí na questão, está conduzindo sem os documentos, ele estará cometendo uma infração leve. Agora, aos condutores não habilitados, de acordo com o artigo 163 do CTB, eles estarão cometendo uma infração gravíssima multiplicada 3 vezes, tá bom? Lembre-se disso, turma, e vamos agora à próxima questão. Questão de número 11 diz o seguinte: conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva acarretará: alternativa A, infração leve. Alternativa B, infração média. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração gravíssima. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva acarretará. A resposta correta é a letra B de bola, infração média. Isso aí de acordo com o artigo 255 do CTB, tá bom? Vejamos então a próxima questão. Questão de número 12 diz o seguinte: a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo: alternativa A, de 30 dias, alternativa B, de 15 dias, alternativa C, de 360 dias e alternativa D, a qualquer tempo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente: a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo. A resposta correta é a letra D, a qualquer tempo. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora a questão de número 13, a bicicleta quanto à tração é: alternativa A, veículo automotor. Alternativa B, veículo de propulsão humana. Alternativa C, não é considerada um veículo à luz do CTB. E alternativa D, veículo de tração animal. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão: a bicicleta quanto à tração é... A resposta correta é a letra B, veículo de propulsão humana, beleza? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 14, em que situações podemos utilizar a buzina? Alternativa A, em situações de engarrafamentos. Alternativa B, após as 23 horas.
Alternativa C, perto de hospitais. E alternativa D, em situações de simples toque breve, como advertência a fim de evitar acidentes. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão: em que situações podemos utilizar a buzina? A resposta correta é a letra D de dado. Em situações de simples toque breve, como advertência, a fim de evitar acidentes, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora a questão de número 15, turma, diz o seguinte: a chuva diminui a visibilidade, devendo o condutor, alternativa A, usar farol alto e reduzir a velocidade. Alternativa B, somente baixar o farol. Alternativa C, trafegar com velocidade reduzida e usar farol baixo. E alternativa D, manter a velocidade normal. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. E vamos à questão: a chuva diminui a visibilidade, devendo o condutor. A resposta correta é a letra C de casa. Trafegar com velocidade reduzida e usar farol baixo. Essa é a resposta correta aí da questão. Não se esqueçam que a palavra somente apareceu na alternativa. Lembre-se que na maioria das vezes vocês vão considerar a alternativa como armadilha. E observem também que geralmente as alternativas que dizem para utilizar o farol alto, vocês também vão eliminar a alternativa, tá? Lembre-se que o condutor precisa utilizar o farol baixo, seja durante o dia ou durante a noite, principalmente em vias providas de iluminação pública, tá? Com exceção em vias desprovidas, ou seja, aquelas vias que não têm iluminação pública. Aí sim o condutor poderá utilizar o farol alto, só que quando ele for cruzar com outro condutor, aí ele deverá utilizar o farol baixo, tá bom? Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Questão de número 16 diz o seguinte: estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal, acarreta, alternativa A, multa, penalidade leve, 3 pontos. Alternativa B, apreensão do veículo, penalidade média, 4 pontos. Alternativa C, multa, remoção do veículo, penalidade grave, 5 pontos. E alternativa D, multa, remoção do veículo, penalidade gravíssima, 7 pontos. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente: estacionar sobre a área de cruzamento, ou seja, em cima da área de cruzamento, interrompendo o trânsito da via transversal, acarreta. A resposta correta é a letra C de casa, multa, remoção do veículo, penalidade grave, 5 pontos, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. E não se esqueçam, turma, apreensão do veículo, como está na alternativa B, eliminem essa alternativa, pois de acordo com o CTB, não existe mais apreensão do veículo. Agora será retenção ou a remoção do veículo, tá bom? Não se esqueçam disso, turma, para a prova teórica de vocês, tá? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 17 diz o seguinte: em uma via onde existir dificuldade de deslocamento com rapidez devido a um engarrafamento local, o condutor deverá, alternativa A, manter-se calmo, alternativa B, mudar de faixa de rolamento, alternativa C, ler um livro ou jornal para se distrair, e alternativa D, buzinar sem parar.
Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão novamente. Em uma via onde existir dificuldade de deslocamento com rapidez devido a um engarrafamento local, o condutor deverá. A resposta correta é a letra A, manter-se calmo, tá? Essa é a alternativa correta da questão. E não se esqueçam, turma, que geralmente apareceu a palavra buzinar na alternativa, vocês vão eliminar essa alternativa, tá bom? Vejamos então a próxima questão. Questão de número 18 diz o seguinte: são vias de ligação entre as regiões da cidade que possuem cruzamentos e geralmente são controladas por semáforos. Alternativa A, vias de trânsito rápido. Alternativa B, vias arteriais. Alternativa C, vias coletoras. E alternativa D, vias locais. Qual será a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão novamente. São vias de ligação entre as regiões da cidade, certo? Que possuem cruzamentos e geralmente são controladas por semáforos. Essas são as palavras-chave da questão. Então, essas palavras-chave da questão, vocês vão relacionar às vias arteriais. Então, quem marcou a alternativa B como correta, acertou a questão, tá bom? Vejamos então agora o que diz a próxima questão. Questão de número 19. O conceito de gerenciamento de riscos envolve 2 passos básicos. Quais são eles? Alternativa A, ver e ser visto. Alternativa B, perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Alternativa C, ver e agir. E alternativa D, olhar e perceber. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O conceito de gerenciamento de riscos envolve 2 passos básicos. Quais são eles? A resposta correta é a letra B de bola. É perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Essa é a alternativa correta da questão, turma. Então a dica é a seguinte: lembre-se que geralmente as alternativas maiores ou aquelas alternativas mais completas de informação, essa será a alternativa correta da questão, tá bom? Vejamos então a próxima questão. Questão de número 20 diz o seguinte: a função da caixa de câmbio é, alternativa A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Alternativa B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Alternativa C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. E alternativa D, diminuir o desgaste da embreagem. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A função da caixa de câmbio é, a resposta correta é a letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo, tá? Essa é a alternativa correta da questão, que corresponde à função da caixa de câmbio. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 21. Os sinais de trânsito classificam-se em alternativa A, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito. Alternativa B, luzes de pisca e emergência. Alternativa C, faixas e cones. E alternativa D, triângulo de segurança e cones. Qual das alternativas é a resposta correta da questão?
Analisem. E vejamos lá, os sinais de trânsito classificam-se em... A resposta correta é a letra A. Luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito, beleza? Então, quem marcou a alternativa A como correta, acertou a questão. Vejamos então, turma, a próxima questão. Questão de número 22. O tipo de acidente no qual pode ocorrer o efeito chicote é denominado colisão. Alternativa A, com o veículo de trás. Alternativa B, frente a frente. Alternativa C, com o veículo da frente. E alternativa D, misteriosa. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O tipo de acidente no qual pode ocorrer o efeito chicote, certo? É denominado colisão. A resposta correta está na letra A, com o veículo de trás, beleza? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 23. Entre outros fatores, a durabilidade dos pneus também é determinada. Alternativa A, por manter balanceado o cardan. Alternativa B, por proceder regularmente à troca das câmaras. Alternativa C, por realizar manutenção sistemática do sistema de injeção eletrônica. E alternativa D, por conferir regularmente o alinhamento e o balanceamento das rodas. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Entre outros fatores, a durabilidade dos pneus também é determinada. A resposta correta é a letra D. É conferir regularmente o alinhamento e o balanceamento das rodas, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Questão de número 24. A velocidade mínima permitida em uma rodovia sinalizada com a velocidade máxima de 100 km por hora. Alternativa A é 70 km por hora. Alternativa B é 60 km por hora. Alternativa C é 40 km por hora. E a alternativa D é 50 km por hora. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos lá a velocidade mínima, certo? Permitida em uma rodovia sinalizada com a velocidade máxima de 100 km por hora. Então, vocês têm aí a velocidade máxima de 100 e vocês precisam saber a velocidade mínima, ou seja, a metade da máxima. Então, a resposta correta da questão é a letra D de dado. Será de 50 km por hora a velocidade mínima, tá bom? Vejamos então a próxima questão. Questão de número 25, turma, diz o seguinte: ofuscamento e chuva são fatores classificados respectivamente como condições adversas. Alternativa A, de luz e trânsito. Alternativa B, de tempo e trânsito. Alternativa C, de luz e tempo. E alternativa D, de trânsito e estrada. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão: ofuscamento e chuva, certo? São fatores classificados respectivamente, ou seja, na ordem como está sendo apresentada aí na questão para vocês. Como condições adversas de, a resposta correta é a letra C de casa. Luz, certo? Vocês vão relacionar a ofuscamento, e tempo relacionado à palavra chuva
aí na questão, tá? Então essa é a resposta correta da questão, a letra C, luz e tempo, beleza? Vejamos agora a próxima questão. Agora a questão de número 26, a sinalização de linhas duplas contínuas na cor amarela representa ao motorista. Alternativa A, ultrapassagem proibida apenas para dos sentidos. Alternativa B, ultrapassagem proibida para os dois sentidos. Alternativa C, ultrapassagem permitida para os dois sentidos. E alternativa D, ultrapassagem permitida apenas para dos sentidos. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão, a sinalização de linhas duplas contínuas, certo? Linhas duplas contínuas na cor amarela representa ao motorista. A resposta correta é a letra B de bola, ultrapassagem proibida para os dois sentidos, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora, turma, se essa linha fosse dupla seccionada, ela é identificada, pessoal, como marcação de faixa reversível no contrafluxo. Ela serve para marcar a faixa que pode ter temporariamente seu sentido de circulação invertido, tá bom? Então, sendo assim, turma, vejamos o que diz a próxima questão. Questão de número 27. Para reter as impurezas do combustível e manter o bom desempenho do veículo, é necessário assegurar regularmente a troca do filtro. Alternativa A, de combustível. Alternativa B, de ar. Alternativa C, de óleo. E alternativa D, de ar-condicionado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Para reter as impurezas do combustível e manter o bom desempenho do veículo, é necessário assegurar regularmente a troca do filtro de combustível. Então, quem marcou a alternativa A como correta acertou a questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 28. Em caso de acidente de trânsito com vítimas, podemos dizer que primeiros socorros são: alternativa A, as providências tomadas no local, iniciais e temporárias, até a chegada de socorro. Alternativa B, o pronto atendimento das vítimas em substituição às equipes da saúde. Alternativa C, as ações que só podem ser realizadas por equipes profissionais. E alternativa D, procedimentos de competência exclusiva de médicos no local do acidente. Qual das alternativas é a resposta correta e da questão? Analisem. E vamos à questão. Em caso de acidente de trânsito com vítimas, podemos dizer que primeiros socorros são. A resposta correta é a letra A, as providências tomadas no local, iniciais e temporárias, até a chegada de socorro, tá? Essa é a alternativa correta aí da questão. E para quem aí não sabe, dica de prova, apareceu a palavra só, como está na alternativa C, e a palavra exclusiva, que está na alternativa D. Vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Pode vir acontecer, ao invés de aparecer a palavra só, aparecer a palavra somente, e ao invés de aparecer a palavra exclusiva, pode vir aparecer na prova de vocês a palavra exclusivamente, tá? Então fiquem atentos aí quanto a isso. Apareceu essas palavras, lembre-se que
que na maioria das vezes essas alternativas serão consideradas como armadilha, tá bom? Vejamos então o que diz a próxima questão. Questão de número 29, turma, diz o seguinte: o condutor que vai fazer uso do telefone celular deve, alternativa A, usá-lo com o veículo em movimento, alternativa B, parar o veículo no acostamento para fazer a ligação, alternativa C, aproveitar o semáforo fechado para fazer a ligação, e alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão novamente. O condutor que vai fazer uso do telefone celular deve... A resposta correta é a letra B de bola. Parar o veículo no acostamento para fazer a ligação, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 30. A placa indica, vejam a placa. Alternativa A, sentido único. Alternativa B, passagem obrigatória. Alternativa C, sentido de circulação da via. E alternativa D, siga em frente. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa indica. A resposta correta é a letra C de casa. Ela indica sentido de circulação da via, tá bom? Essa é a resposta correta da questão.